Meu nome é Arthur. E eu fui humilhado publicamente no dia em que me tornei proprietário do maior monte de ferrugem e entulho de Vale Sereno. A risada do prefeito ecoa na minha cabeça até hoje alta, cortante, na frente de todos no pequeno cartório da cidade. Parabéns, Arthur, ele disse com os olhos brilhando de maldade. O que vai fazer com essa velharia? Abrir um museu para os ratos? Naquele dia, eu não herdei apenas uma estação de trem abandonada. Eu herdei o desprezo de uma cidade inteira. O que você faria se todos rissem de você por herdar uma ruína? Escute a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Me diga também de que cidade você está me ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, se inscreva no canal. Tudo aconteceu numa tarde de terça-feira, um dia abafado com cheiro de poeira e papel velho. O cartório de Vale Sereno mal cabia as poucas pessoas presentes. Estava lá o prefeito, um homem de sorriso fácil e intenções tortas, um vereador que era seu braço direito, de olho em cada pedaço de terra da região, e meu cunhado, irmão da minha falecida Helena, que se sentia no direito de herdar qualquer coisa de valor que a irmã dele, minha cunhada, tivesse deixado. Eu estava ali por obrigação, um viúvo de 68 anos que já não esperava mais nada da vida. Quando o tabelião leu o testamento e pronunciou meu nome como o único herdeiro da estação ferroviária de Vale Sereno, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Um silêncio que durou pouco, logo quebrado por uma risada abafada do meu cunhado. Foi o prefeito quem deu voz ao deboche de todos. Ele se ajeitou na cadeira, estufou o peito e lançou a frase que me marcaria para sempre. A pergunta sobre o Museu para Ratos não foi um sussurro, foi uma proclamação. Ele queria que todos ouvissem, que todos participassem daquela humilhação. O vereador ao seu lado sorriu, concordando com a cabeça. Mas a facada final veio do meu próprio cunhado, que completou em voz alta. Ele sempre foi um sonhador. Agora tem um lugar para sonhar em paz, longe de gente sã. As palavras dele doeram mais que as do prefeito. Vindo de um estranho é ofensa. Vindo da família, é uma sentença. Senti o sangue subir para o meu rosto, um calor que queimava de dentro para fora, misturando vergonha, e uma raiva silenciosa que eu não sabia que ainda existia em mim. Eu não respondi. O que eu poderia dizer? Qualquer palavra minha só serviria de mais combustível para a zombaria deles. Um marceneiro velho, viúvo, agora dono de um esqueleto de metal, e tijolos que a cidade inteira via como uma verruga no rosto da paisagem. A minha reação foi encolher os ombros como se tentasse me proteger fisicamente das palavras deles. Abaixei a cabeça, olhei para as minhas mãos calejadas sobre a mesa e vi que elas tremiam. Com a mão trêmula, peguei a caneta que o tabelião me estendeu. O som da ponta da caneta arranhando o papel da escritura pareceu o único som no mundo naquele instante. Assinei meu nome Arthur Vargas, e com aquela assinatura, aceitei não só a propriedade, mas também o fardo do ridículo que vinha com ela. Levantei-me devagar, sem encarar ninguém, senti os olhos deles nas minhas costas, um peso físico, um julgamento que me empurrava para fora da sala. Cada passo até a porta parecia durar uma eternidade. O rangido da porta de madeira se fechando atrás de mim foi como um ponto final naquela cena de humilhação. Do lado de fora, o sol da tarde bateu no meu rosto, mas não me aqueceu. Eu estava gelado por dentro. Caminhei pela pequena praça em frente ao cartório, segurando a pasta com os documentos contra o peito. Não era um troféu, era uma prova do meu novo status na cidade, o tolo de Vale Sereno. Naquele momento, pensei em Helena. Ela amava aquela estação. Foi lá que demos nosso primeiro beijo. E agora, aquele lugar sagrado para mim havia se tornado a fonte da minha maior vergonha. Aquele pedaço de papel na minha mão pesava mais que qualquer viga de madeira que já carreguei na vida. Enquanto eu andava pelas ruas de Vale Sereno sentindo os olhares curiosos das janelas, minha mente não estava ali. Ela viajou para muito longe, para um tempo em que o apito do trem era a música que acordava a cidade. Meu pai, seu Antônio, era ferroviário. Um homem de poucas palavras, mas com um orgulho imenso no peito. Ele sempre dizia que os trilhos eram as veias da cidade, e o trem era o sangue que a mantinha viva. Eu cresci ouvindo o barulho das rodas no metal, sentindo o cheiro de graxa e vapor.
A estação não era um prédio velho para mim, era a extensão da minha casa, o lugar onde meu pai se transformava em um herói anônimo. Ele queria que eu seguisse seus passos, que vestisse o uniforme azul e me tornasse um homem da ferrovia. Mas minhas mãos tinham outro chamado. Desde menino, eu gostava de dar forma à madeira. Encontrei na marcenaria a minha própria arte, a minha forma de construir o mundo. Meu pai não entendeu no começo, achou que era um trabalho menor, mais solitário. Mas com o tempo, ele viu a dedicação que eu colocava em cada cadeira, em cada porta, em cada móvel que saía da minha pequena oficina. Ele viu que o meu ofício, assim como o dele, exigia paciência, precisão e um respeito profundo pelo material. A madeira, assim como os trilhos, tinha suas próprias histórias para contar, e eu aprendi a ouvi-las. Foi na estação, claro, que eu conheci Helena. Ela desceu do trem que vinha da capital, com um vestido florido e um sorriso que parecia iluminar a plataforma inteira. Ela vinha visitar uma tia que morava na cidade. Nossos olhares se cruzaram por um instante, e naquele momento, eu soube que minha vida tinha encontrado um novo rumo. Eu era um rapaz tímido, desajeitado, mas juntei toda a coragem que tinha e ofereci ajuda com as malas dela. Foi o começo de tudo. Durante as semanas que ela ficou em Vale Sereno, a estação se tornou nosso ponto de encontro. A gente sentava no banco de madeira gasto, debaixo do grande relógio que parou no tempo, e falava sobre a vida, sobre sonhos. Lembro como se fosse hoje do nosso primeiro beijo. A noite estava caindo, e a última locomotiva do dia soltava sua fumaça branca contra o céu que ficava roxo. O apito soou longe, um som melancólico e bonito. Eu estava tremendo, não de frio, mas de nervosismo. Helena segurou minha mão, uma mão calejada pelo trabalho, e disse que minhas mãos contavam a história de um homem bom. Foi ali, com o cheiro de terra molhada e o som do trem partindo, que eu a beijei. Aquele banco, aquela plataforma, aquele relógio parado, tudo se tornou sagrado para mim. A estação era o nosso santuário, o lugar onde a nossa história de amor começou a ser escrita, muito antes de qualquer escritura em cartório. A gente se casou um ano depois. Construí nossa casa com minhas próprias mãos, cada tábua, cada janela. Helena a transformou em um lar. Foram anos de simplicidade e de uma felicidade que não precisa de muito para existir. Eu trabalhava na minha marcenaria, ela cuidava do nosso pequeno jardim e vendia as flores na feira de sábado. A vida era dura, o dinheiro era contado, mas a gente tinha um ao outro. Pequenas vitórias, como consertar o telhado depois de uma tempestade forte, eram celebradas como grandes conquistas. Lembro da gente lá em cima, os dois molhados e rindo, pregando as telhas de volta no lugar, mais unidos do que nunca. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente. Nossa vida era um rio calmo, correndo sem pressa. Eu prometi a ela que nunca sairíamos de Vale Sereno, que nosso lugar era ali, perto das nossas memórias. E eu nunca quebrei essa promessa. Mesmo quando recebi uma proposta para trabalhar numa grande fábrica de móveis na capital, com um salário que mudaria nossa vida, eu recusei. Olhei para Helena, vi o medo nos olhos dela de deixar tudo para trás, e soube que nenhum dinheiro no mundo comprava a paz que a gente tinha. Alguns me chamaram de tolo, disseram que eu estava enterrando meu talento. Mas eu estava apenas regando minhas raízes, cuidando do que era mais importante para mim. A tranquilidade, no entanto, não dura para sempre. A doença de Helena chegou sem aviso, como uma nuvem escura num dia de sol. De repente, nossa rotina de pequenas alegrias foi substituída por uma rotina de médicos, exames e remédios caros. O dinheiro que a gente guardava com tanto esforço começou a desaparecer. A preocupação marcou o rosto de Helena, e ver aquilo doía mais do que qualquer ferimento físico. Eu continuei trabalhando, pegando mais serviço do que podia dar conta, minhas mãos cheias de farpas e o coração pesado. Eu faria qualquer coisa para ver aquele sorriso dela de novo, o sorriso que iluminou a plataforma da estação tantos anos atrás. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu tinha um pequeno terreno, uma herança do meu avô, um lugar que eu sonhava um dia construir uma oficina maior. Era meu único bem de valor. Vendi o terreno sem pensar duas vezes, por um preço muito abaixo do que valia porque a pressa era grande. O dinheiro foi todo para um tratamento novo, uma esperança que um médico em outra cidade nos deu. Ninguém em Vale Sereno soube desse sacrifício.
Para eles, eu era apenas o marceneiro que continuava sua vida de sempre. Não contei para ninguém, nem mesmo para o irmão de Helena. Era uma coisa nossa, um pacto de silêncio e esperança entre mim e ela. Aquele tratamento deu a ela mais alguns meses de vida, meses em que pude cuidar dela, ler para ela e segurar sua mão, assim como ela segurou a minha naquele primeiro encontro na estação. Minhas mãos, que sabiam construir e consertar qualquer coisa de madeira, eram inúteis para consertar o corpo dela. Essa foi a lição mais dura que a vida me deu. A força de um homem não está nos seus músculos ou na sua habilidade, mas na sua capacidade de aguentar a dor em silêncio quando não há mais nada que possa ser feito. Eu me tornei um especialista em engolir o choro, em sorrir quando queria desabar. A última vez que estivemos na estação juntos, ela já estava fraca. Eu a levei para ver o pôr do sol. Sentamos no nosso banco, e ela encostou a cabeça no meu ombro. Não falamos muito. Apenas observamos o sol desaparecer atrás dos morros, pintando o céu com as mesmas cores do dia em que nos beijamos pela primeira vez. Ela me fez prometer que, acontecesse o que acontecesse, eu não deixaria as boas lembranças morrerem. Foi nossa despedida daquele lugar. Poucas semanas depois, Helena se foi, e o silêncio que ficou na nossa casa era ensurdecedor. Depois que ela partiu, a vida perdeu a cor. Continuei trabalhando na marcenaria por inércia, porque era a única coisa que eu sabia fazer. O cheiro da serragem e o som das ferramentas eram meus únicos companheiros. O luto me deixou ainda mais recluso. E foi nessa época que comecei a visitar a estação abandonada com mais frequência. A ferrovia já tinha sido desativada há anos, e o lugar estava em ruínas. O mato crescia pelos trilhos, as janelas estavam quebradas e as paredes, pichadas. Mas para mim aquele lugar ainda era sagrado. Eu ia até lá nos fins de tarde, sentava no nosso banco, que milagrosamente ainda estava lá, e ficava em silêncio. Fechava os olhos, e quase podia ouvir o apito do trem, a voz de Helena rindo, o som dos nossos passos na plataforma. Eu não ia lá para lamentar, mas para me conectar. Era como se, no meio daquele abandono todo, a essência do que a gente viveu ainda estivesse presente. Os outros viam um monte de entulho e ferrugem. Eu via a moldura da minha felicidade, o palco da minha história de amor. Os moradores de Vale Sereno me viam ali sentado sozinho no meio das ruínas, e deviam pensar que eu tinha enlouquecido de vez. O velho Arthur, o viúvo solitário que conversa com fantasmas na estação de trem abandonada. Eu não me importava com os cochichos. Aquele lugar era meu refúgio, o único ponto de paz num mundo que tinha se tornado cinzento e vazio. Era uma forma de cumprir a promessa que fiz a Helena, de não deixar nossas memórias morrerem. Eu as mantinha vivas, ali, naquele santuário de tijolos quebrados e saudade. E então, anos depois, veio o testamento da minha cunhada. Ela também amava aquele lugar, talvez por causa das histórias que Helena contava. Ela nunca se casou, não teve filhos, e de alguma forma sabia que a estação significava mais para mim do que para qualquer outra pessoa, inclusive para o próprio irmão dela. Ela sabia que, para mim, não era uma propriedade, era uma relíquia. Deixá-la para mim foi seu último gesto de carinho e compreensão, um gesto que ninguém mais na cidade, especialmente o irmão dela e o prefeito, poderia entender. A humilhação no cartório, portanto, foi um golpe duplo. Eles não riram apenas de um velho que herdou um imóvel sem valor. Eles riram do meu passado, da minha história, do meu amor por Helena. Cada gargalhada foi uma profanação do meu santuário. O Museu para Ratos do prefeito não era apenas um prédio em ruínas, era o palco do meu primeiro beijo, da nossa despedida. O deboche deles tentou transformar o que eu tinha de mais sagrado em um motivo de piada pública. Agora, com aquela escritura na mão, o peso era diferente. Não era mais o peso da humilhação, mas o peso de uma responsabilidade. Uma responsabilidade com a memória do meu pai, com a memória de Helena, com a minha própria dignidade. Eles podiam rir, podiam me chamar de tolo, podiam me desprezar, mas eu não ia abandonar aquele lugar. Se a estação era a última coisa que me restava da minha história, eu iria honrá-la. Eu não sabia como, nem o que faria. Mas, naquele momento, caminhando para casa, uma determinação fria e silenciosa começou a crescer dentro de mim.
A mesma determinação que me fez construir uma casa com as próprias mãos, que me fez lutar por Helena até o fim. Eles ainda não sabiam, mas aquela estação não era o meu fim, era o meu recomeço. Nos primeiros dias, o silêncio era o pior, era um silêncio que gritava. Eu andava pela rua, e sentia os olhares nas minhas costas, as conversas que paravam de repente quando eu me aproximava. Ninguém dizia nada na minha cara, claro. A covardia em cidades pequenas se veste de boa educação. Mas eu via nos cantos dos olhos, nos sorrisos contidos, nos cochichos que recomeçavam assim que eu virava a esquina. A notícia da minha grande herança tinha se espalhado mais rápido que praga. Eu não era mais o Arthur marceneiro, o viúvo de Helena. Eu tinha ganhado um novo título, um que eu não pedi e não queria, o dono do entulho. E esse título, eu sentia, vinha com uma dose diária de pena e desprezo. A primeira confirmação de que a zombaria do cartório não tinha ficado lá dentro, veio no único bar da cidade, onde eu costumava tomar um café no fim da tarde. Assim que entrei, um dos homens que trabalhava para o prefeito, sentado numa mesa com outros, levantou o copo de cachaça na minha direção e gritou: um brinde ao mais novo magnata ferroviário de Vale Sereno. As risadas que se seguiram foram altas, forçadas, cruéis. Eu gelei. Meu primeiro impulso foi dar meia volta e ir embora, mas isso seria dar a eles a vitória. Então caminhei até o balcão, pedi meu café com a voz mais firme que consegui encontrar e fingi não ouvir. Bebi o café quente de uma vez só, sentindo ele queimar minha garganta, paguei e saí. O gosto amargo na minha boca não era do café. As coisas começaram a mudar de forma sutil, mas dolorosa. O seu Osvaldo, meu vizinho de mais de 30 anos, com quem eu trocava 2 palavras todo dia sobre o tempo ou sobre as roseiras, começou a entrar em casa apressado quando me via sair. Antes, ele esperava no portão para me dar bom dia. Agora, ele olhava para o outro lado, fingindo estar ocupado com alguma coisa no jardim. Era um gesto pequeno, quase invisível para quem visse de fora. Mas para mim, era como um muro, sendo erguido, tijolo por tijolo. Eu estava sendo isolado, colocado numa quarentena social, como se a minha loucura de ter aceitado a estação fosse contagiosa. A solidão que a morte de Helena me trouxe era uma coisa. Essa imposta pelos vivos era outra, muito mais cortante. Meu cunhado Roberto apareceu na minha porta uma semana depois, não para oferecer ajuda, mas para confirmar minhas suspeitas. Ele entrou, olhou em volta com um ar de superioridade e foi direto ao ponto. Arthur, eu sei que você sempre teve a cabeça nas nuvens, mas isso é demais, ele disse sem nem sentar. Estou preocupado com você. Vende essa porcaria. O prefeito me disse que paga um dinheirinho simbólico só para limpar a área. Pega o dinheiro e vai pescar. É o melhor que você faz. A oferta não era uma preocupação. Era um insulto disfarçado. Ele queria que eu me livrasse da última ligação física que eu tinha com a irmã dele por um punhado de moedas, para que ele pudesse dizer a todos que salvou o cunhado idiota de si mesmo. Depois dele, outros vieram com suas boas intenções. Um me ofereceu o contato de um ferro velho dizendo que eu podia fazer um bom dinheiro com a ferrugem dos trilhos. Outro, com um olhar de pena, sugeriu que eu deveria aceitar a oferta do prefeito porque a estação desvalorizava a vizinhança, como se eu fosse o culpado pelo abandono que o próprio poder público permitiu por décadas. Cada conselho era uma pequena humilhação, uma forma de me dizer que eu era incapaz de ver o óbvio, que eu era um velho teimoso agarrado a um lixo sentimental. Eles não viam a história, não viam Helena, não viam meu pai. Viam apenas um problema que precisava ser removido, e eu era o obstáculo. O telefone, que antes tocava com convites para o jogo de cartas na barbearia ou para o almoço de domingo na casa de velhos amigos, emudeceu. O silêncio na minha casa ficou mais denso. Eu percebi que as pessoas não queriam mais ser associadas a mim. Convidar o dono da estação abandonada para um evento social era como convidar a piada da cidade para sentar à sua mesa. Eu entendia, de uma forma triste. Ninguém quer ter seu nome ligado ao fracasso, ao ridículo. E, aos olhos de Vale Sereno, eu era a personificação disso. A minha herança não foi um prédio, foi um estigma. E esse estigma me tornava invisível para os amigos e visível demais para os zombadores.
O golpe mais duro foi um dia, no centro da cidade. Eu estava caminhando pela calçada, indo à farmácia, quando vi um casal de conhecidos vindo na direção contrária. Eram pessoas com quem eu e Helena tínhamos jantado algumas vezes. Quando eles me viram, a uns 20 metros de distância, eu vi o homem cochichar algo no ouvido da esposa. E então, eles atravessaram a rua. Simplesmente atravessaram a rua para não terem que cruzar comigo, para não terem que me cumprimentar. Fiquei parado no meio da calçada, olhando para eles se afastando do outro lado. Naquele momento, eu não senti raiva. Senti um vazio profundo. Eu não era mais uma pessoa, era um constrangimento a ser evitado. Foi com esse sentimento que decidi começar a trabalhar na estação. Se eu ia ser o tolo da cidade, que fosse um tolo ocupado. No primeiro dia que fui para lá com minhas ferramentas, a realidade do abandono me bateu com força. O cheiro de mofo e de umidade era sufocante. O chão estava coberto por uma camada grossa de poeira, folhas secas e detritos que o tempo e os vândalos acumularam. Ratos corriam pelos cantos escuros, e o vento assobiava pelas janelas quebradas, um som fantasmagórico. Olhei para a imensidão daquele lugar em ruínas e, pela primeira vez desde o cartório, a dúvida me atingiu. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu tivesse abraçado uma causa perdida. O trabalho era brutal para um homem da minha idade. Eu não tinha mais a força dos meus 30 ou 40 anos. Comecei pelo básico, arrancar o mato que tinha engolido a plataforma, varrer o lixo de décadas, tentar tapar os buracos maiores nas paredes com tábuas velhas que eu trazia da minha oficina. Cada músculo do meu corpo doía no fim do dia. Minhas mãos, já calejadas pela marcenaria, ganharam novos calos, bolhas e farpas. Eu voltava para casa coberto de poeira e suor, exausto, e a casa vazia parecia ainda mais silenciosa. Era uma luta solitária, eu contra o tempo e o descaso. Minha presença constante na estação virou uma atração local. As pessoas diminuíam a velocidade dos carros ao passar, apontavam, cochichavam. Eu me sentia como um animal estranho num zoológico. Crianças em bicicletas paravam a uma distância segura e ficavam me observando, como se eu fosse uma figura de algum conto de fadas assustador. Ninguém nunca se aproximou para oferecer um copo de água ou uma palavra de incentivo. A ajuda nunca veio. Apenas a curiosidade mórbida, o olhar de quem espera para ver o circo pegar fogo. Eu era o espetáculo da cidade, o velho teimoso tentando limpar o impossível. Houve um dia em que a frustração quase me venceu. Eu estava tentando consertar uma pequena parte do telhado da bilheteria, que tinha um buraco enorme. Subi numa escada velha com todo cuidado e quando tentei pregar uma telha nova, a madeira podre embaixo dela cedeu. A telha escorregou e se espatifou no chão. O som do barro quebrando ecoou no silêncio da estação. Fiquei lá em cima, na escada, olhando para os cacos no chão, e senti uma vontade imensa de chorar. Era um símbolo perfeito da minha situação. Para cada pequeno conserto que eu tentava fazer, a estrutura toda parecia conspirar para desmoronar. Na hora do almoço eu não ia para casa, era muito longe e eu não queria perder tempo. Trazia uma marmita simples, com arroz, feijão e um ovo, e comia ali mesmo, sentado nos degraus da entrada principal. Os carros passavam, as pessoas olhavam, e eu comia meu almoço frio, sozinho. Naqueles momentos, a solidão era quase uma presença física. Eu olhava para o banco onde dei o primeiro beijo em Helena e o via coberto de poeira. Aquele lugar, que guardava minha memória mais feliz, agora era o cenário da minha humilhação diária. Era uma ironia cruel que a vida tinha me reservado. A visita do prefeito foi a gota de água. Ele não mandou um funcionário, veio pessoalmente com seu carro oficial parando bem em frente à estação. Desceu, ajeitando o paletó caro, com o vereador a tiracolo. Ele caminhou até mim com aquele sorriso falso que eu conhecia bem. Arthur, meu amigo, ele começou, com a voz untuosa. Admiro sua garra. De verdade. Mas veja bem, isso aqui é um perigo. Para você, para as crianças que podem entrar aqui. A prefeitura, pensando no bem-estar da cidade, faz uma última oferta. Vendendo para nós, você se livra de um problema, e ainda ajuda a cidade a se livrar dessa imagem feia. A proposta era a mesma miséria de antes, agora embrulhada em um discurso de preocupação cívica. Eu o encarei, sujo de terra e suor,
segurando um martelo na mão. Por um segundo, a raiva subiu tão forte que eu senti o cabo da ferramenta apertar na minha palma. A vontade era de dizer tudo o que estava entalado na minha garganta. Dizer que a imagem feia da cidade era a corrupção dele, não a minha estação. Dizer que o único perigo ali era a ganância dele e de seus amigos. Mas eu respirei fundo e me lembrei da promessa que fiz a Helena. Dignidade. Eu não ia descer ao nível dele. Apenas balancei a cabeça e disse com a voz rouca: a estação não está à venda, prefeito. Tenha um bom dia. Ver a expressão de surpresa e desprezo no rosto dele quando me virei e voltei ao trabalho foi, de certa forma, uma pequena vitória. Mas quando eles foram embora, o peso de tudo aquilo caiu sobre mim. Sentei-me no chão empoeirado, encostado numa parede fria, e a imagem de Helena voltou com força. Lembrei-me dela rindo, correndo por aquela mesma plataforma, com o cabelo voando, quando éramos jovens e cheios de sonhos. A distância entre aquela memória e a minha realidade atual era um abismo. O homem que ela amou, cheio de vida e esperança, tinha se tornado um velho sujo e solitário, lutando por um monte de ruínas. A zombaria, antes restrita aos adultos, desceu para as crianças. Um dia, enquanto eu pregava uma tábua na janela, ouvi risadinhas. Olhei e vi um grupo de meninos na rua. Um deles apontou para mim e gritou: "Olha lá, é o velho louco da estação." E todos saíram correndo e rindo. Aquilo doeu de um jeito diferente. A crueldade das crianças é a mais pura, porque ela é apenas um reflexo do que elas ouvem em casa. Eu não era mais o seu Arthur para eles. Eu tinha virado uma lenda urbana, um personagem folclórico de dar medo. A minha identidade estava sendo apagada e substituída por uma caricatura. Naquela noite, cheguei em casa e me olhei no espelho do banheiro pela primeira vez em dias. De verdade. E eu vi o que eles viam. Um homem envelhecido, com o rosto vincado de cansaço e tristeza, com terra debaixo das unhas e poeira no cabelo. Vi um olhar teimoso, sim, mas um olhar cansado. E pela primeira vez, eu me fiz a pergunta que eles todos se faziam: e se eu for mesmo só isso? Um velho tolo agarrado a uma propriedade inútil? A dúvida deles finalmente tinha encontrado um caminho para dentro de mim. O isolamento e o desprezo tinham feito seu trabalho. Eu estava começando a acreditar na versão que eles criaram de mim. Mas então, algo mudou. Naquele mesmo instante, olhando para aquela figura derrotada no espelho, uma outra coisa surgiu. Uma brasa de teimosia. A mesma que me fez construir minha casa, que me fez lutar por Helena. Se era isso que eles pensavam, então que pensassem. Mas eu não ia desistir. Aquela estação era mais do que tijolos e ferrugem. Era a minha história. Era o meu último ato de lealdade a quem eu amei. Eles podiam rir, podiam me isolar, podiam me chamar de louco. Mas eles não iam tirar de mim a única coisa que me restava, a minha dignidade. Naquele momento a solidão não me quebrou. Ela me forjou. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu sabia que não ia parar. A resposta estava em algum lugar dentro daquelas paredes. E eu ia encontrá-la. Pois bem, a verdade é que eles não riam de um velho tolo. Eles riam de um homem que guardava um segredo. Um segredo que eu mesmo não conhecia por completo, mas que sentia pulsar nas paredes daquela estação como um coração adormecido. Eles me viam como um marceneiro teimoso, um viúvo sentimental apegado a um monte de tijolos. Mas o que eles não sabiam é que meu pai, antes de morrer, me disse uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Ele estava na cama, já fraco, e segurando a minha mão, ele sussurrou: "Arthur, a estação não é deles. Nunca foi. A alma da cidade mora ali. Cuide dela." Na época eu achei que era o delírio da doença. Hoje, eu sei que era um aviso. A descoberta não aconteceu com uma picareta ou uma explosão. Aconteceu como as coisas mais importantes da minha vida. Em silêncio, com paciência e com as minhas próprias mãos. Foi numa tarde chuvosa, o vento frio entrava por uma fresta na parede da antiga sala do chefe da estação, bem onde ficava a sua escrivaninha. O frio era tanto que eu mal conseguia segurar as ferramentas. Decidi que precisava tapar aquele buraco de qualquer jeito. A parede era de tijolos maciços, antigos, mas um deles parecia um pouco mais solto que os outros. Cutuquei com a ponta de uma talhadeira e, em vez do som sólido que eu esperava, ouvi um eco oco, vazio.
Meu coração de marceneiro, acostumado a encontrar os vãos e os segredos da madeira, deu um salto. Trabalhei com o cuidado de um cirurgião. Com um martelo pequeno e a talhadeira, fui quebrando a argamassa velha ao redor do tijolo, um pó fino caindo no chão úmido. O trabalho levou quase 1 hora. Quando finalmente consegui remover o tijolo, intacto, a escuridão lá dentro me encarou. Enfiei a mão no buraco, o coração batendo forte no peito. Meus dedos, calejados e grossos, tocaram em algo frio, duro e retangular, metal. Com esforço, puxei o objeto para fora. Era uma caixa de metal, do tamanho de uma caixa de sapatos, pesada e coberta por uma camada grossa de ferrugem e poeira. Não era um baú de tesouro de filme. Era uma caixa simples, funcional, feita para durar, e tinha durado. Levei a caixa para um canto mais seco da estação e me sentei no chão. Não havia cadeado, apenas uma trava de metal enferrujada que parecia soldada pelo tempo. Usei o óleo que tinha para as ferramentas, e depois de muita força e paciência, a trava cedeu com um estalo alto que ecoou pelo salão vazio. Abri a tampa devagar, com medo do que poderia encontrar. O cheiro que saiu de dentro era o cheiro da história, uma mistura de papel velho, mofo seco e algo mais, um perfume fraco de tinta e couro. Lá dentro, cuidadosamente embrulhados em um pedaço de oleado, não havia ouro, nem joias. Havia documentos. Papéis amarelados, com uma caligrafia elegante e selos de cera vermelha, e um pequeno diário com capa de couro, rachado pelo tempo. Sentei-me ali, no chão sujo da minha ruína, e comecei a ler. Minhas mãos tremiam, não de frio, mas de uma emoção que eu não sentia há anos. O primeiro documento era o mais impressionante. Tinha o brasão do Império e uma caligrafia impecável. Era o ato de fundação original da cidade de Vale Sereno. Li e reli as primeiras linhas, meu cérebro de marceneiro tentando entender aquelas palavras difíceis. Mas então, uma cláusula, escrita de forma clara e direta, saltou aos meus olhos. O fundador da cidade, um barão do café, não tinha vendido as terras para o município que se formava. Ele as havia cedido. O documento era, na verdade, um contrato de arrendamento. Um contrato válido por 100 anos. O barão cedeu toda a área central da cidade, onde hoje ficavam a prefeitura, o cartório, a igreja e as principais casas comerciais, com uma condição muito específica. A cláusula dizia que o arrendamento só seria válido enquanto a linha férrea, que ele mesmo ajudou a financiar, estivesse em plena operação, trazendo progresso e vida para a região. A ferrovia era a alma do contrato. Se o coração parasse de bater, o corpo que era a terra deveria retornar aos seus donos de direito. Aos herdeiros do barão. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A linha férrea de Vale Sereno havia sido oficialmente desativada há mais de 20 anos. O último apito do trem não marcou apenas o fim de uma era de prosperidade, ele marcou o fim daquele contrato. Legalmente, a cidade de Vale Sereno, ou pelo menos o seu centro, estava vivendo em terra alheia há 2 décadas. O prefeito que riu de mim, o vereador que queria meu terreno, todos eles exerciam seu poder e sua arrogância sobre uma propriedade que perante a lei e a história não lhes pertencia. Eles eram, na verdade, os verdadeiros poceiros. Peguei o diário. A caligrafia era de um homem chamado Inácio, o primeiro chefe da estação e, como descobri lendo, bisneto do barão fundador. Nas páginas amareladas, ele descrevia a crescente ganância dos políticos locais, o medo de que a história da cidade fosse apagada para que eles pudessem se apossar de tudo. Em sua última anotação datada de décadas atrás, ele escreveu: "A corrupção cresce como erva daninha nos trilhos. Eles querem o poder, mas esquecem a origem." Escondo estes papéis na parede onde meu bisavô assentou o primeiro tijolo. Que Deus guie uma alma honesta até aqui um dia, pois a estação guarda não só a memória mas a verdade de Vale Sereno, a alma honesta. Naquele momento, as palavras do meu pai ecoaram na minha mente. Ele não estava delirando. Ele sabia. O valor daqueles papéis não podia ser medido em dinheiro. Era um valor que redefinia a história e a geografia do poder em Vale Sereno. O terreno da estação que eles chamavam de inútil, era na verdade o cofre que guardava a escritura de toda a cidade. A ironia era tão perfeita, tão cruelmente poética, que eu quase ri.
Eu, o velho tolo, o sonhador ridicularizado, tinha em minhas mãos o poder de demolir o castelo de cartas em que eles viviam. O Museu para Ratos era na verdade o tribunal que poderia condenar todos eles. Eles me subestimaram de todas as formas possíveis. Viram um velho, cansado, quebrado pelo luto. Viram um trabalhador braçal, um homem de poucas palavras e menos estudo ainda. Não conseguiram enxergar que a paciência que eu aprendi na marcenaria, a capacidade de ver o potencial em um pedaço bruto de madeira, era a mesma paciência que eu tinha para esperar, para observar, para entender. Eles não viram a lealdade que eu tinha à memória de Helena e do meu pai, uma lealdade que me deu uma força que eles, com toda a sua ganância, nunca teriam. Eu sempre soube que havia algo mais naquela estação, não o que, exatamente, mas era um sentimento, uma certeza silenciosa. Era a forma como Helena olhava para o prédio, com um respeito quase religioso. Era o jeito que meu pai falava dos trilhos, como se fossem sagrados. Eu herdei a estação, mas a responsabilidade de protegê-la eu já carregava no peito há muito tempo. A zombaria deles não me enfraqueceu. Pelo contrário. Ela me deu o foco, a determinação de provar que o valor de um lugar, e de um homem, não está naquilo que os olhos veem, mas na história que ele carrega. Por que eu guardei segredo depois de descobrir? Por que não marchei até a prefeitura com os papéis na mão para esfregar a verdade na cara deles? Por que isso seria me rebaixar ao nível deles? Seria usar a verdade como uma arma de vingança, e a verdade não merece isso. A verdade é uma ferramenta de construção, como um martelo ou um formão. Ela serve para consertar o que está torto, não para destruir por prazer. E eu também sabia que se eles soubessem o que eu tinha, fariam qualquer coisa para tomar os documentos de mim. A ganância transforma homens em bestas. Eu precisava proteger a verdade deles. Além disso, eu fiz uma promessa silenciosa a Helena naquele nosso último dia na estação. Prometi cuidar das nossas memórias com dignidade. E não há dignidade nenhuma em um bate-boca, em uma briga de rua por poder e dinheiro. A justiça que eu queria para mim, para a memória dela, não era um espetáculo público. Tinha que ser como o trabalho de um bom marceneiro, silenciosa, precisa, sólida e definitiva, onde cada peça se encaixa perfeitamente no seu lugar sem alarde, mas com uma força que ninguém pode desmontar. O valor real daquilo, imagine só. Todas as transações imobiliárias do centro da cidade nas últimas 2 décadas poderiam ser anuladas. A prefeitura, o cartório, os comércios de luxo do vereador, tudo construído em terreno que legalmente não era deles. O valor não era o do terreno em si, mas o poder de restaurar a ordem, de devolver a propriedade aos herdeiros esquecidos da família fundadora, que o diário de Inácio mencionava estarem espalhados pelo país, sem saber da fortuna que lhes era de direito. O valor era o de um terremoto legal e moral que abalaria Vale Sereno até seus alicerces. E o poder de repente mudou de mãos. Não estava mais com o prefeito e seu sorriso falso, nem com o vereador e seus contatos. Estava comigo. Comigo, o velho Arthur, sentado no chão empoeirado, com as mãos sujas de terra e ferrugem. Eles tinham o barulho, a arrogância, a zombaria pública. Eu tinha o silêncio. Eu tinha a verdade. Eu tinha a história. E eu tinha um plano. Um plano que não envolvia gritos nem confrontos. Um plano que seria executado com a mesma paciência com que removia aquele tijolo da parede. Naquele momento, olhando para aqueles papéis sob a luz fraca que entrava pela janela quebrada, eu não era mais a vítima, eu não era o tolo da cidade. Eu era o guardião da memória do meu pai, do amor de Helena, e agora, da alma de Vale Sereno. A estação não era minha herança, era a minha missão. E os homens que riram de mim, não faziam ideia de que o tempo deles, o tempo da mentira estava prestes a acabar. E o fim não viria com o barulho de uma briga, mas com o silêncio de uma carta sendo aberta em um escritório de advocacia a centenas de quilômetros dali. Passei dias e noites com aqueles papéis sobre a mesa da cozinha, o cheiro de história enchendo minha casa silenciosa. A tentação de marchar até a prefeitura, de interromper uma daquelas reuniões pomposas e jogar a verdade na mesa para que todos vissem, era imensa. Eu podia imaginar o rosto do prefeito perdendo a cor, o sorriso do meu cunhado se desfazendo em pânico. A vingança é um prato que se come frio, dizem.
Mas quando olhei para o retrato de Helena na estante, percebi que ela não se orgulharia de um homem movido pela vingança. Ela se orgulharia de um homem movido pela dignidade. A verdade não era uma arma para humilhar, era uma herança para ser honrada. A melhor justiça não seria um confronto barulhento, mas um ato silencioso e definitivo que restaurasse a ordem das coisas, sem que minha mão precisasse empurrar as peças. Numa manhã de quinta-feira, juntei as economias de uma vida inteira, um dinheiro guardado para uma emergência que eu nunca quis ter. Peguei o primeiro ônibus para a capital do estado. Foi uma viagem longa, silenciosa. Eu era apenas um velho de chapéu, com uma pasta de couro gasta no colo, perdido entre jovens estudantes e trabalhadores. Ninguém imaginaria que aquele senhor de mãos calejadas carregava o destino de uma cidade inteira naquela pasta. Na capital, procurei pelo maior escritório de advocacia que encontrei, um prédio imponente que me fez sentir pequeno. Entrei, pedi para falar com um dos sócios, e sem dar meu nome, entreguei cópias autenticadas de todos os documentos e do diário. Disse apenas: isto é a história de uma cidade chamada Vale Sereno. Acredito que há uma grande injustiça que precisa ser corrigida e herdeiros que precisam ser encontrados. E fui embora deixando para trás um quebra-cabeça que eles com toda a sua perícia teriam o prazer de montar. Voltei para Vale Sereno e para minha rotina. Para o resto da cidade, nada havia mudado. Eu continuei a ser o velho Arthur, o louco que passava os dias limpando uma estação em ruínas. Continuei a receber os olhares de pena e os cochichos de zombaria. O prefeito, quando me via, ainda exibia aquele sorriso de superioridade, certo de que eu era apenas um incômodo teimoso. Eu não disse uma palavra. Continuei meu trabalho na estação varrendo o pó, consertando o que podia, não mais por desespero, mas com a calma de quem sabe que plantou uma semente, e que, no tempo certo, ela vai brotar. A minha paz não dependia mais da opinião deles. Ela vinha da certeza do que eu tinha feito. Eu havia honrado meu pai, honrado Helena e, acima de tudo, honrado a verdade. Os primeiros sinais da tempestade chegaram meses depois. Não foi um trovão, mas um sussurro. Carros pretos com placas da capital começaram a ser vistos na cidade. Homens de terno, com pastas de couro, foram vistos entrando e saindo do cartório da prefeitura. Logo, as intimações judiciais começaram a chegar. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. A posse das terras do centro da cidade estava sendo contestada. Eu vi o pânico crescendo nos olhos dos poderosos. O prefeito já não sorria. Seu rosto era uma máscara de preocupação. Meu cunhado, que um dia riu da minha herança, agora passava os dias ao telefone com a voz alterada. Eles sabiam que a fonte de tudo aquilo estava na estação, mas meu nome nunca foi citado. A justiça chegou de forma impessoal, oficial, legal. A humilhação deles não veio de uma briga comigo, mas de um pedaço de papel timbrado que desnudava sua arrogância. No fim eu não ganhei dinheiro, nem poder, nem um pedido de desculpas, mas ganhei algo muito maior, a minha paz. A estação continuou sendo minha, mas agora quando me sentava no banco da plataforma, o ar parecia mais leve. Os verdadeiros herdeiros da família fundadora, uma gente humilde espalhada pelo país, foram encontrados e seus direitos reconhecidos. O castelo de cartas do prefeito e de seus amigos desmoronou. Eles me julgaram pela aparência, riram do que consideravam inútil, sem jamais imaginar que o verdadeiro valor não estava no metal ou nos tijolos, mas na história que eles continham. Eles chamaram meu santuário de entulho, mas era naquele entulho que a alma da cidade estava guardada. E eu, o velho marceneiro silencioso, tive a honra de ser seu guardião. A dignidade, aprendi, não faz barulho. Ela simplesmente é.